Vamos então dando início a mais um momento, né, de reflexão, né, não lembrando que não é um estudo, é um momento, uma reflexão da palavra que a gente faz todas as sextas-feiras, que tem sido de grande valia, e o Senhor tem nos dado bastante informações, tem nos dado uma graça muito grande, né, de estarmos debruçando a sua palavra, né, que é tão importante e necessária para a nossa vida cristã. Fico feliz de poder hoje estar mais uma vez com vocês, né, e poder continuar esse ano inteiro, durante todas essas sextas-feiras. É claro que, embora muitas vezes a gente não pode, devido à correria do dia a dia, né, mas quisesse o Senhor que hoje estivéssemos aqui juntos para estarmos debruçando a palavra dele. Estamos felizes realmente e felizes por vê-los novamente, né, para mais um ano de reflexão, né, da palavra do Senhor. Vamos então estar orando ao Senhor nessa noite para que realmente tudo ocorra da maneira que Ele deseja. E não esquecendo de apresentar nosso pastor Alan, que está bem debilitado com gripe, assim como a sua esposa também deve estar. Também o pastor Tom de Jabaquara está com Covid. Vamos apresentar a eles em oração, assim como alguns dos nossos irmãos que ainda estão em recuperação, né, Asmelita, James, né, os irmãos que estão em recuperação, Gustavo, para que realmente o Senhor os recupere e que esteja tão brevemente conosco. Amém, queridos? Vamos estar apresentando esses irmãos em oração, assim como todos os que estão, toda a congregação como um todo também, para que o Senhor continue nos dando forças nesse ano e que nós tenhamos cada dia mais fé, né, fé nesse mundo, e que cada dia mais tem ficado tão difícil viver, né, nesse mundo, né, que o Senhor continue nos dando fé e forças para que continuamos, né, nessa fé, nessa força, para que possamos encontrá-lo naquele grande dia. Vamos então realizar uma oração antes de começar aqui nossa reflexão. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, Pai querido, por mais esta oportunidade, Senhor Pai, que Tu tem nos dado de estarmos, Pai, debruçando na Tua palavra, meu Deus. Somos gratos a Ti, Pai, pelo que Tu tem nos feito. Obrigado porque a semana inteira Tu cuidaste de nós. A semana toda o Senhor esteve conosco, nos guardando. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu forças, Pai. O Senhor nos guardou do maligno. Pai querido, somos gratos, Senhor, Pai, pelo que Tu tens feito, Pai, em nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pela graça infinita que o Senhor tem debruçado e tem derramado sobre cada um de nós. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros, as nossas transgressões, Pai, que nós temos consciência que todos os dias nós pecamos, Pai. Mas estamos aqui, Pai, para nos arrependermos e nos pedimos a Ti perdão, para que Tu continues, Pai querido, derramando a Tua graça infinita sobre as nossas vidas, Pai, nessa unidade que nós começamos, Pai querido, essa nossa reflexão. Obrigado por os Teus filhos estarem aqui conosco, meu Pai, das suas casas ali estão, pararam seus afazeres, pararam tudo para estarmos juntos, Senhor Pai, refletindo na Tua palavra. Dou graças a Ti, me alegro muito ao meu coração, porque encontro ainda, Pai, corações que ardem o seu coração quando falam da Tua palavra, quando debruçam na Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, porque o Senhor tem preparado esse pelotão, esta igreja, para algo muito maior, para nos prepararmos para algo muito maior, Pai, que possamos prontamente, ó Pai, obedecer a Tua voz, para que possamos, Senhor Deus, ó Pai, estar nos munindo dessa arma, dessa espada, que ela é afiada, ó Pai, tão afiada a qual nós necessitamos tanto para as nossas vidas, é o alimento da nossa alma, a qual depende, Senhor Deus, ó Pai, as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, continue com cada um dos Teus filhos e filhas, continue, Pai querido, continue tocando seus corações, Santo Espírito, continue impelindo-nos, ó Pai, para aquilo que realmente importa, que é, Pai, estar debruçados na Tua palavra. Meu Deus querido, nós a Ti também nesta oração apresentamos o pastor Alan, Pai querido, que está debilitado, Senhor Pai, acometido desta gripe que tem pegado tantas pessoas, que tem, Pai, tido um susto
Pai querido, no Brasil inteiro, Senhor, ó Pai, Tu venha recuperar o Teu filho, que teve que adiar muitas viagens missionárias, mas sabemos que tudo há um propósito, Senhor, ó Pai, mas, Senhor, vem estabelecer o Teu filho, para que continue nas viagens missionárias, para que continue, Pai, ali se disseminando aquilo que Tu colocaste ao seu coração, assim como a Rosa também, Pai, também eis aqui os Teus filhos, que também estão debilitados, Pai, os Teus filhos James, a Agatha, meu Pai, Senhor, Pai, que Tu venhas recuperá-los, assim como Douglas, Alessandra, meu Pai, nós precisamos, ó Pai, desses soldados, que Tu venhas, ó Pai, ali, Senhor, para recuperá-los plenamente de saúde, para que eles possam estar plenos de saúde para enfrentarmos, Pai, juntos as batalhas que virão, meu Pai, assim como a Asmerita, o Gustavo, a Camila, Pai querido, todos, Senhor, ó Pai, dessa congregação, Pai, que enfrentaram esse mal, Pai, essa gripe, Senhor Deus, ó Pai, assim como o Paulo já está recuperado, Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, recupere os Teus filhos, que eles possam estar melhores, ó Pai, e recuperar 100% para que continue glorificando o Teu santo nome, para que continue, Pai, levando, sendo testemunha da Tua palavra, onde quer que eles estejam. Senhor, nós já Te entregamos esse momento nas Tuas mãos, entregamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, abra os nossos olhos, e que nesse momento, Pai, passamos esses minutos daqui, Pai, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, Pai, que venhamos encontrar essas verdades espirituais, a qual, Senhor, Pai, a Tua palavra. No nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos aos irmãos que ainda também não estão aqui conosco. O Senhor abençoe, os guarde, e que um dia possam, Pai, também estar conosco para a Tua glória, porque, Senhor, Pai, será uma felicidade plena quando encontrarmos, todos estivermos juntos aqui debruçados na Tua palavra, meu Deus. Abençoe, Senhor, Pai, nos dá o Teu entendimento, Pai, da Tua palavra, no nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, Pai, repreendemos toda ação maligna, toda e qualquer ação, Pai, maligna que tenha tentado atrapalhar, que venha tentar, Pai, de certa maneira, Pai, atrapalhar aqui, Senhor, Pai, esses momentos a qual, Pai, nós estamos aqui para falar e para meditar na Tua palavra, no nome de Jesus. Caia por terra toda obra do mal, no nome de Jesus, Teu Filho, nós Te pedimos e agradecemos, Senhor Deus, e amém, e amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, nós tínhamos parado no livro de Hebreus, né? No Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Como já faz um tempinho, né, que nós não conversamos tudo, então, o que eu proponho nós fazemos, né? Ficam à vontade, falar, conversar, tá? A Agatha a primeira vez, o irmão James também a primeira vez, né? Então, qualquer momento pode interromper a gente, né, para falar o que acha. E assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ler no livro de Hebreus 2, versículo 6 a partir, tá bom? Até o 18. Isso. Depois a gente volta e recapitula algumas coisas que nós conversamos das outras vezes, tá bom? Aqui a leitura ela é como se fosse compartilhada, tá bom? Cada um lê um versículo, mas fica à vontade também, amém? Todos acharam? Oi, irmão, pode falar. Qual que é o capítulo e o versículo? É o Hebreus capítulo 2, versículo 6, a partir. Hebreus, livro de Hebreus. Livro de Hebreus. É que tá cortando bem na hora que fala o capítulo. Não, tudo bem, meu querido. Deixa eu colocar aqui. Hebreus, capítulo 2. Versículo 2. Não tá cortando aqui. É aqui, ó. Esse pé desse. O áudio? Eu acho que é o áudio. Tá cortando aí. Deixa eu ver aqui. Para mim tá nítido. Eu vou ver o bate-papo aqui. Depois eu vou notando algumas coisas aqui. Fico de ladinho. Douglas, Os irmãos da Douglas e Alessandra. Feliz por estarem aqui também conosco, né, nesse estudo. Glória a Deus. Linéia também. Hoje os irmãos, né, todos estamos aí para a glória de Deus, né? Então, amados irmãos, Hebreus, né, a nossa reflexão, ela sempre pauta naquilo que a gente encontra na palavra. É claro que não é um estudo, não aprofunda muito, senão ficaria um pouco, como se fala, às vezes chato, né? Então, a gente aqui é uma reflexão onde todos nós encontramos dentro do texto algo que o Senhor
deu, né, para cada um de nós, e a gente aponta dentro do texto, trazendo sempre para a nossa realidade, trazendo para nosso convívio, e é sempre assim, muito importante a participação de todos, como todos vocês participam bem, né, daquilo que a gente medita, né, e quisesse o Senhor hoje que Hebreus, a gente vai estudar todo Hebreus, né, e creio que o Senhor já tem falado, né, nos dado tantos ensinamentos, né, você vê quantos de sextas-feiras a gente já não está, e a gente ainda está no capítulo 2, né, no capítulo 2 de Hebreus. Então, veja quantas coisas o Senhor tem nos dado, tantos ensinamentos, né, isso que é importante e bacana. Não tanto ler, mas sim ler e ali encontrar, né, ali alimento realmente sólido e que vem de encontro àquilo que a gente precisa e necessita, né, queridos? Vamos continuando nessa nossa leitura. Lá. Hebreus 2, capítulo 6. Cristo é feito a nossa semelhança. No entanto, alguém em cerca passagem testemunhou afirmando que é o homem para quem ele te importes, é o filho de Adão para que venha visitá-lo. Quem vai ler o 7? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque conveio a ele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através do sofrimento. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Sim. 13. E mais, porém nele a minha confiança. E outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos de Deus que me concedeu. Que vai no 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, queridos irmãos. Esse é o capítulo 2 que a gente acabou de encerrá-lo com essa leitura. Claro que a gente pode fazer uma reflexão daquilo que a gente falou no capítulo 1, né? E a gente discorreu, de certa maneira, do que consiste essa dádiva preciosa que é o Hebreus, o livro de Hebreus, né? Que embora não tenha tido consenso quanto ao seu autor, há uma divisão muito grande em achar muitas vezes que Paulo possa ser o autor
esta carta, muitos não entendem como carta, então é um tratado, mas a gente nota já nos primeiros capítulos como se fosse uma linguagem muito peculiar, né, muito erudita, vamos dizer assim, e tipo, fazendo, de certa forma, uma apologia, uma defesa, como a gente sempre fala, né, daquilo, né, realmente que Jesus é o sacerdócio, né, o sumo sacerdote. Então, ele faz essa comparação da lei lá atrás, Moisés, a gente sempre vai ficar vendo essa apologia, essa defesa que ele faz, de que Cristo é o sumo sacerdote, de Cristo é maior do que Moisés, Jesus Cristo é maior do que os anjos. Então, dentro de todos os capítulos de Hebreus, a gente vai encontrar o autor, não vamos falar Paulo, ou não vamos falar o autor, vamos falar, não importa quem foi de fato para nós, como a gente sempre frisa, importa aquilo que está escrito, aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo, aquilo que foi o Senhor ali, o Espírito, né, inspirado, e que trouxe essa maravilha que, quando vocês estão lendo, o Espírito Santo já nos abre os olhos e vê como dádiva preciosa o Senhor tem nos derramado e deixado para nós aqui, aqueles que são os filhos dele, né? Então, irmãos, a gente pode fazer esse resumo do capítulo 1 e os 6 versículos primeiro, do que a gente falou, né? E os irmãos ficam à vontade também para estar encontrando algo que chamaram a atenção de vocês, né, que chamam ainda a atenção de vocês, aquilo que realmente o Senhor colocou aos seus corações. Fiquem à vontade mesmo. E aqui a gente está em família, né, num debate bem saudável, né, uma comunhão plena, maravilhosa, né, porque o Senhor nos proporcionou isso. E os irmãos, fiquem à vontade, irmãos. Aí começa falando do capítulo 1, a gente viu a grandeza de Deus, a grandeza do Filho de Deus, né, que sujeitou tudo ao Filho, né? Deus, primeiro ele começa falando que no passado Deus falou através dos profetas, e quando Jesus vem, Deus falou através de Jesus, né? Então, e constituiu o herdeiro de todas as coisas, né? Dos séculos dos séculos. Então, coloca Jesus realmente dentro de um patamar, sendo realmente fato Deus, né? Então, ali, muito acima, então, dos anjos, muito acima de homens, de anjos, né? Que aqui fala, quando ele fala aqui do versículo 5 para frente, né? Que existia, que foi muito a questão dos anjos, né? Que Jesus é muito mais do que os anjos, e a gente sabe que naquela época, a gente falou já aqui, né, da questão do gnosticismo, né, que queria colocar os anjos, Jesus dentro da mesma qualidade de anjos, né, como se fosse Jesus fosse anjo, um anjo, né, não um filho de Deus. Mas aí Hebreus refuta tudo isso, faz essa defesa assim perfeita, né, do Senhor Jesus, e dá argumentos, né, e coloca a palavra, né, certa aqui, porque realmente, de fato, o autor foi inspirado pelo Santo Espírito de Deus, né, queridos? Vocês podem falar aí, se tiverem algo a acrescentar aquilo que a gente está falando, viu, irmãos? Nossos irmãos Douglas, aí, Alessandra, né, o Rodrigo, Paulo, fiquem à vontade aí, James, Agatha, todos vocês, Eliné, e vamos aí falando dessa carta maravilhosa, ou tratado, se você entende como tratado, que está aqui diante de nós, que é tão maravilhosa e que nos dá essa porção, esse alimento perfeito, maravilhoso o Senhor nos dá. E aí, queridos irmãos, o capítulo 2 começa novamente. A gente ficou bastante tempo nos 6 versículos do capítulo 2, que fala da questão que a gente ficou muito naquela questão da salvação, que nós não podíamos negligenciar essa salvação. Né? A gente falou bastante, os irmãos comentaram muito sobre essa questão. E o comecinho do capítulo 2, se a gente for analisar mesmo, a gente vê que o Senhor, aqui através do Espírito Santo, através do autor, diz que nós precisamos, então, observar cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos. Eu fiquei com isso no coração, e aqui eu grifei aqui na Bíblia, ele fala, os ensinamentos que ouvimos para que não nos transviemos, eu não sei como está na tua Bíblia, a tua tradução, mas ele diz que nós temos que observar cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que nós não transviemos
E aí ele vai falar sobre a palavra promulgada por anjos. E aí, se a gente for lá em Gálatas 3:19, a gente vai ver que a lei, né, foi promulgada ali, de uma certa maneira, de certo ponto, pelos anjos ali, dado ali, se você for analisar ali, Gálatas, Paulo falando através de Gálatas 3:19, falando realmente, se você quiser ler aí, se estiver perto aí, sobre essa questão que foi, mas ela era uma lei que aquele que transgredisse essa lei, a gente comentou bastante, era punido severamente, era punido com rigor. Então quem matava, né, quem fizesse certos tipos de, quem isse contra a lei, quem transgredisse a lei, muitas vezes era punido com a morte, né, irmãos? Então a lei de Moisés, ele colocava muito isso. E aí continua o texto. E aí a gente fala, mas a graça, a salvação, né? Agora nós estamos no tempo da graça. A gente falou que é bem mais pesado sobre nós a graça. Então a graça não é porque a gente fala, a graça é um favor que a gente não merece, tudo bem, mas muitos entendem graça de uma maneira errada. Muitos entendem graça como um arcabouço para que continue na prática do erro, na prática do pecado. E não é dessa maneira. A graça, ela vem muito mais pesada sobre nós, porque Jesus, ele dá mais peso à graça. Você vai ver lá todos os ensinamentos de Jesus fala, olha, você é aquele que a lei diz, olha, aquele que matar, né, será condenado. Né? Mas aquele que irá, aí Jesus muda, aquele que somente se irá contra o teu próximo, né? E ali Jesus começa a dizer uma série de coisas que é muito maior e dá muito mais peso, né? É muito mais severo do que a própria lei. Então, amados irmãos, a gente vê dentro aqui desses primeiros versículos do capítulo 2, que diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, como a gente escaparemos se a gente ouviu que Jesus é a salvação, que Jesus veio, Jesus morreu por nós, que Jesus realmente veio, se entregou, né? Então, como é que hoje eu e você podemos nos escapar se nós negarmos isso? Então, não há como a gente escapar se a gente negligenciar essa tão grande salvação que é Jesus Cristo, né, irmãos? E aí ele fala algo interessante, depois ele continua, que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus, né, quando veio à Terra, ele pregou através dos seus evangelhos, o sermão ali, depois foi-nos fielmente transmitidas pelos que ouviram. Então, Jesus transmitiu aos seus discípulos, então, disseminaram, né, ali, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria. Então, foi. E depois, né, fielmente transmitidas pelos que ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, de prodígios, de vários milagres e por dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, hoje, as pessoas colocam aí, você fala a palavra de Deus. A palavra do Senhor, hoje, muitos colocam como corrompida, muitos colocam ela como, foi adulterada. A palavra foi totalmente adulterada, né? Muita gente, como você garante que a palavra hoje que você tem, alguém não mudou, algum homem foi lá e tirou, riscou, mudou aquilo que Jesus falou. Então, a gente crê pela fé e pelo que está aqui. É claro que a palavra, ela se manteve intacta, né? Olha só o que o autor fala. Ela foi fielmente transmitida, ainda que na oralidade, ainda que no primeiro momento, né, oralmente, ainda que não seja ainda escrita, eles preservaram isso, né? Desde os tempos antigos isso foi passado. Depois o escriba foi e escreveu tudo aquilo que era passado, de pais para filho, né? Era comumente, era algo natural dos pais passarem para os filhos, né? Aquilo que estava na lei, aquilo que depois veio a ser escrito, depois, né, a palavra do Senhor no Novo Testamento também. Então, foi fielmente transmitida pelos que ouviram essa palavra. Então, eles ouviram do Senhor Jesus, absorveram e então prontamente passaram adiante. Então, queridos irmãos, que venhamos crer fielmente na palavra de Deus, naquilo que um dia o Senhor Jesus disse e falou aos seus, e aos seus colocou dentro dos evangelhos, nas cartas paulinas, né, dentro de tudo aquilo que a gente tem hoje, nas escrituras sagradas, né, irmãos? E também por meio de sinais, tantos milagres,
prodígios, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a vontade do Senhor, amados. Então, vamos continuar crendo, embora muitos queiram ferir, muitos queiram denegrir a palavra do Senhor, muitos queiram dizer coisas que são muitas vezes que vêm ao encontro, e a gente muitas vezes, a gente não está firmado, a dúvida vem no nosso coração e faz com que a gente, questione, será mesmo? Será que ele está com a razão? Claro que não. Que continuemos acreditando na palavra de Deus sempre. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, e totalmente como ela veio aqui, ela foi fielmente transmitida a nós, amados irmãos, que tenhamos dentro de nós esse sentimento de fé e acreditar, não, é a palavra de Deus, é ela quem me norteia, é ela quem vai me levar naquele grande dia para ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Quer fazer algum comentário? Todos podem falar, eu estou falando bastante, né? Com vontade. Eu gostaria de falar... Falar, amado. Não, tá não. Paz do Senhor, né, irmãos? Boa noite. Tá me ouvindo aí direitinho? Dá? Dá para ouvir? Tá certo. Primeiro estudo, né, primeira meditação nossa aqui no ministério. Eu estou muito feliz, muito contente, né, de estar agregado junto com os irmãos para estar servindo ao Senhor. Temos muita estima, né, nesse ministério, na proposta que o pastor Alan propôs, e eu acho que é um projeto muito especial, né, muito especial, não só pelo fato de congregar, né, aqueles que estavam dispersos, como também alcançar novas almas. E dentro disso que o pastor Antônio estava falando, é interessante que a palavra foi anunciada pelo Senhor primeiro, depois pelos que ouviram o Senhor, né, os seus discípulos, os apóstolos. E o versículo de número 4, que o pastor Antônio leu, é interessante, eu achei interessante, porque o versículo diz que, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por dons distribuídos pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus está dando um testemunho, né, dessa palavra que eles estavam pregando. E a forma como Deus dá testemunho, ou seja, confirma essa palavra, é através dos sinais, é através dos prodígios, é através dos milagres. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a essa questão, porque eu não sei se todos percebem, mas antigamente havia-se muito mais milagres no meio da igreja. Pessoas eram curadas de câncer. Eu estava aqui mexendo no celular e um canal me sugeriu um vídeo dizendo de um pastor questionando onde que estava aqueles milagres onde as pessoas colocavam o câncer para fora, né, no meio de uma oração. E eu fico preocupado porque a gente não tem visto esses milagres com muita frequência. E onde que será que está o problema, né? Será que Deus nos abandonou? Eu acho que não. Ou será que está faltando um pouquinho de fé, né, da nossa parte para fazer, né, prodígios e sinais, como a palavra nos diz que se nós crêssemos, né, esses sinais seguiriam. Então, Deus, ele confirma a sua palavra através desses prodígios. É só um comentário que eu estou fazendo, mas eu creio que Deus, ele salva sem milagre, isso é óbvio, né? A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas Deus confirma a sua palavra através de milagres. Então, eu acho muito interessante isso, porque eu acredito bastante em milagres, em sinais. E eu tenho sentido falta disso no meio da igreja. E também dos dons do Espírito Santo. Falamos bastante de dons, né? Mas dificilmente você vê um dom, ele sendo ali manifestado de uma forma bíblica, né? Hoje em dia, inclusive o pastor Alan tem uma preocupação bastante em relação a isso. Eu acompanho de vez em quando o site, tem aquele tópico que diz que, onde a pessoa pergunta, né, vocês são pentecostais? Né, se for pentecostal por causa do barulho, não, né, mas se for porque acredita na manifestação dos dons, sim.
E eu também sou assim, eu acredito na manifestação dos dons do Espírito Santo, né? E eu tenho buscado por isso, né? Eu acho que está faltando isso na nossa vida, nós precisamos ver mais essa atuação de Deus, né, na nossa vida. Amém, irmãos. Até aqui. Glória a Deus. Amém. Muito pertinente os comentários e glória a Deus pela vida do James. E realmente, irmãos, isso tem sido realmente algo que tem sido escasso, né, no nosso meio. E lembra aí de Jesus, que Jesus ele falou realmente isso, né? Que aquele que cresce nele, então faria obras que ele tinha realizado, né? Não somente que ele realizou, mas maiores do que aquilo que ele fez. E a gente parando para pensar nesse versículo e aquilo que o irmão está falando, realmente teve essa escassez, né? E glória a Deus pela vida do irmão que está buscando, e todos nós, como igreja, buscamos também, temos que buscar realmente novamente esses dons. A gente tem pedido ao Senhor para que realmente derrame novamente, né, sobre a sua igreja os dons realmente de cura, os dons de prodígios, milagres, que realmente eles fazem parte do corpo de Cristo, né, fazem parte da igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Alguém mais quer comentar? Nossos irmãos? Paulo, isso. Quero comentar sobre o que o James falou. Eu também, esses dias, eu estava questionando a mesma coisa com a Alessandra, e eu acho que é muito, muito por falta de fé. A gente, ultimamente, eu acho que a igreja, no geral, assim, não digo muito a nossa, né? A igreja, em geral, parece que vê muito a religião como somente mais um aspecto da vida, né? Não é como o aspecto principal da vida. E é tipo meio para complementar a minha vida como ser humano, vou ter uma religião também. Aí acaba virando, muitos acabam virando cristão. E não, e aí fica essa coisa superficial, né? Mas quando, como nós aqui, a nossa congregação, então a gente busca, teve muito momento que eu orava bastante, também pedindo por dons e tal. E assim, eu também sinto falta, porque eu também já ouvia histórias de bastante milagre, né, acontecendo anteriormente. Anteriormente, digo, na geração dos nossos pais, nossos avós, parecia que acontecia bastante. E eu tinha visto, acho que foi até também foi uma publicação, acho que foi até famosa na época, acho que foi em 2016, 2015, que era uma igreja na África, assim, tava vindo um furacão para cima da igreja, eles começaram a orar, então o furacão parou. E eu acho que a gente consegue ver muito mais essa sinceridade de fé nesses ambientes, sabe? Nesses locais, porque onde a gente tem, ou nesses locais que tem uma escassez maior de uma ação humana, vou explicar por quê. Parece que a fé acaba sobressaindo. Porque para nós, por exemplo, quando a gente está no país mais desenvolvido, quando a gente tem alguma doença, a gente acaba a gente coloca a fé em Deus, só que a gente acaba falando assim, Senhor, que o Senhor faça com que os médicos resolvam isso para a gente e tal. E a gente esquece, às vezes, que o poder está na oração, e nós mesmos podemos resolver, nós mesmos não, né? Digo no sentido que, através do Espírito Santo, nós conseguiríamos fazer isso. E foi nessas coisas assim que eu percebo, no meu caso mesmo, um pouquinho de fraqueza na fé. Porque, sabe, qualquer coisa que a gente fica doente, a gente já pensa, pô, vou tomar um remédio, Deus vai aí a gente, tipo, fica doente e a gente coloca, Deus vai fazer com que o remédio faça efeito. Ele faz. Mas eu também imagino que ele espere que a gente tente fazer através da oração, através da confiança no Espírito Santo diretamente, né? E é uma coisa que eu diga que eu sei a resposta, porque eu mesmo, muitas vezes, quando
quando eu fico doente, eu tento me apoiar na fé, mas eu acabo indo lá e falo assim, ó, Senhor, vou tomar um remédio, mas sei que é o Senhor que vai curar. E eu acho que são umas coisas que a gente vê que é coisa, parece que é coisa pequena, mas acho que é o que acaba mostrando um pouquinho da nossa falta de fé. Eu sei que aqui ninguém falta fé para ninguém aqui, mas eu sei que a nossa porção de fé não está numa porção que eu acredito que seria ideal, né, para nós. Realmente, glória a Deus. Pertinente também nosso amado irmão Douglas, essa colocação, né? Meus amados, e não sei se talvez aí, assim, como foi no começo da igreja, né, essa manifestação de dons, curas e milagres, eu não sei se agora, talvez, isso a gente abre aqui para os irmãos, muitos falam que no final da reta final da igreja será derramada novamente, né, uma unção diferente, os dons realmente diferentes na reta final, como foi no começo, na reta final da igreja. Isso novamente virá e realmente o Espírito Santo se derramará com mais ênfase sobre aqueles que realmente querem, buscam, né, irmãos? E nos exegetas dizem isso, que nesse final, nessa reta final, a igreja derramará o Espírito do Senhor mais para que esses prodígios e sinais sejam mais vistos, mais evidentes, né, nessa reta final da igreja. E aí os irmãos... Agora que o senhor falou isso, também numa questão profética, realmente, eu acredito nisso também, e tanto em relação até que fala aqui que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e uma das funções do sumo sacerdote era acender assim, era acender a menorá, né? Sempre manter acesa, porque o óleo ia baixando, ia acabando o óleo, né? E o óleo é o Espírito Santo. E eu imagino que assim como o sumo sacerdote fazia, Jesus ele vai colocar o óleo novamente para poder reacender a menorá, que seria a igreja, né? E o fogo, o Espírito Santo. E eu tinha essa interpretação, eu achei interessante, porque faz bastante sentido, né? Não é uma coisa que não foge do que é a verdade, né? Porque Jesus realmente é o nosso sumo sacerdote e a função dele realmente era sempre estar acendendo, manter aceso, né, o fogo da menorá, da igreja, né, no caso. Acho que é uma coisa que a gente tem que manter no radar, né? Saber que tem essa parte profética também. Realmente, meus amados, glória a Deus pelos comentários. Os irmãos também querem falar, Paulo? Os irmãos aí. Rodrigo. E... Né, tudo bem? Amém. Tudo bem. Amém. Daí, irmãos, vamos continuando, então. Análise depois do versículo 5, aí, que a gente está quase se aproximando do 6, né? E aí fala essa defesa novamente que ele faz de que os anjos não estão acima de Jesus Cristo, né? Então ele continua fazendo essa defesa, que não foi aos anjos que ele sujeitou o mundo futuro de que falamos. A esse respeito, porém, houve quem afirmasse. Eu queria fazer um paralelo a partir do versículo 5 adiante, do Salmo 8. Se os irmãos estiverem abertos, vamos abrir o Salmo 8. O Salmo 8, ele realmente coaduna, a partir do versículo 5 em diante, essa passagem de Hebreus, que é bem interessante e bem, bacana para a gente, essa similaridade que existe Salmo 8 com essa parte dos versículos 5 adiante. Se nós tivessem que encontrar aí para a gente ler, vai ser bastante pertinente. Salmos capítulo 8. Amém. Todos acharam? Salmo 8, a partir do 5? Capítulo 1, versículo 1, a partir do 1. São poucos versículos, né? São 10, 9, né? São 9 versículos. Vamos lá, então.
para o mestre de música. Não, perdão. 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Quem vai ler o 2? Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras da tua mão. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Glória a Deus. Então, vamos, veja a similaridade desses salmos proféticos com esse, a partir do versículo 5, agora, Hebreus, que realmente, com toda certeza, pegou um trecho ali dessa passagem. E que fica, assim, irmãos, claro e evidente, essa questão dos anjos, né? Aí, primeiro ele coloca o Senhor acima dos anjos, depois, agora, a partir do versículo 5, você for ver, ele fala, ó, fizeste menor, um pouco menor que os anjos. Quando a palavra fala isso, poxa, primeiro o autor, ele coloca o Senhor Jesus acima dos anjos. Agora ele está falando aqui que fizeste um pouco menor do que os anjos. Aí você entende, porque mais adiante, a gente já leu 9, porque Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa dos sofrimentos da morte. Então, olha só, Jesus se fez homem. Então, quando ele se deixa toda a sua glória, se faz homem, ele se coloca abaixo dos anjos, inferior aos anjos, que nós somos inferiores aos anjos. Ele faz-se homem, ele deixa a sua glória, a sua majestade, e vem aqui na terra. Então, ele deixa toda a sua glória. Então, veja como ele se humilhou por causa de nós. Veja a humilhação por causa de amor a nós. Então, veja, amados irmãos, que interessante. Então, agora ele foi feito um pouco menor por causa dos sofrimentos da morte, coroado de honra e glória, e que pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Então, ele veio nessa terra, ele se deixou se inferiorizar, assim como Paulo fala, sentiu o que nós sentimos, padeceu dores, necessidades, né? Padeceu todos os sofrimentos, se fez homem por amor, para fazer uma obra, para ser sacrificado por nós, né? Para se oferecer ali, para que nós hoje pudéssemos ter uma vida, ter a vida eterna. Então, aí o Hebreus, ele fala, olha, ele, por causa do sofrimento, por causa dos sofrimentos da morte, né? Coroado de honra e de glória, pela graça de Deus provou a morte em favor de todos os homens. Aí ele continua, convinha que de fato, que aquele por quem, a quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória. Então, veja que Jesus, ele veio, se fez homem, morreu a nossa morte, e querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse a perfeição por meio do sofrimento, o iniciador da salvação dos homens, deles, né? E aí foi o que a nossa irmã leu. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só. Todos descendem, razão porque não se envergonha de chamar irmão, dizendo, aí tem essa passagem, Salmos 22 também, tem várias referências aqui, ele diz, anunciarei o teu nome, ó meus irmãos, em plena assembleia te louvarei, e mais, porém nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Amados irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? E a gente para pensar assim, como o Senhor realmente, às vezes a gente pensa, Deus enviou o seu filho, Jesus veio, mas e aí? Mas veja como, amados,
ele não tinha nenhuma obrigação para isso, né? Não tinha nada, nenhuma obrigação para vir aqui na Terra e se fazer homens, né? Se fazer homem e ir ali para poder nos salvarmos, né? Da nossa condenação eterna, daquilo que a gente já tinha, não tinha mais jeito para nós, porque nós não tinha como pagar, e mesmo assim ele veio, ele se fez homem, se fez inferior aos anjos, e ali, para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui, né, para tivéssemos acessos à vida eterna, queridos irmãos. Aqui tem muitas coisas, se os irmãos estão aí, querem falar algo, mas para mim concluir o versículo 14, só para me falar a minha parte, uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição. Então, ele fez a mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em um estado de servidão. Olha só, então. As pessoas estavam totalmente mortas, eu e você e aquelas todos estavam mortos, né? Então, quem estava detendo? Né? O diabo, que estava dominando, porque nós estávamos em condenação eterna, nós condenados, assim como ele, né, o filho da perdição. Então, Jesus veio, teve que morrer, vencer a morte, para que pudesse, então, libertar-nos, né, desse estado que a gente estava de servidão, né, de temor da morte, para uma nova vida com Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né, que amor, que, como Paulo diz, nos constrange, e muito, assim, impressionante aquilo que Jesus fez por nós, explícito aqui a partir do versículo 5, amados. Isso é impressionante, e por isso que a gente, às vezes, fica um pouco abalado, desanimado, mas a gente pensa, olha para a Escritura, olha para Jesus, e aí a gente toma um fôlego maior, e a gente, poxa, preciso ir em frente. Jesus, ele sofreu, ele veio aqui por mim, e agora como posso eu abandonar? Assim como como podemos, então, negligenciarmos essa salvação que ele nos ofertou? Como podemos? Não podemos, né, irmãos? Então, que coisa maravilhosa, que todos nós pensemos nisso sempre, né, de que nosso sofrimento, o que a gente passa, tudo vale a pena por Jesus, né? Glória a Deus. Quem pode falar? Quem quer falar alguma coisa? Pode falar, meu irmão. James. Levantei a mãozinha. O versículo 16, continuando, né, a leitura do pastor Antônio, diz que, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, aqui, nesse texto, não são os israelitas, no caso, né? Não somente eles, porque a palavra de Deus diz que a descendência de Abraão, ela se dá por meio da fé. Então, todos nós hoje somos filhos de Abraão por meio da fé, né? Estava lendo ontem Romanos, capítulo de número 11, e diz que nós fazíamos parte da oliveira brava, e Deus corta nós, que somos os ramos da oliveira brava, e enxerta na oliveira boa, ou na oliveira verdadeira, que é o Israel de Deus. Então, todos nós hoje somos descendência de Abraão por meio da fé, e o texto está dizendo que é evidente que esse Senhor, né, o nosso Senhor Jesus, ele não socorre anjos, mas ele socorre a descendência de Abraão, ou seja, Jesus sendo sumo sacerdote, né, ele participando dos mesmos sofrimentos que todos nós participamos. O texto no versículo 18 vai dizer que, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu costumo sempre trazer comigo aquela passagem que diz que Deus não permite, né, tentação além daquilo que a gente pode suportar. Antes, com a tentação, ele envia o escape. Então, Jesus, ele conhece toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, nosso corpo, alma, todos os nossos pensamentos, melhor do que nós mesmos. E ele sabe muito bem como socorrer a gente, ele sabe muito bem como nos livrar das tentações. Ele é nosso sumo sacerdote, ou seja, ele desceu aqui na terra, né, padeceu, sofreu, foi tentado, mas não pecou. E o texto vai dizer que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que também são tentados.
Então, esse sumo sacerdote, né, o texto também aqui está dizendo que ele é misericordioso. Então, ele nos socorre, né, em sua misericórdia, em sua graça. É muito interessante esse texto, porque traz alívio, traz esperança, né? Porque às vezes nos encontramos em aperto e é ele que pode nos socorrer, né? Claro que tem versículos que diz que os anjos são ministros dele para servir a igreja, mas muitas das vezes é ele próprio que vem nos socorrer, né? Ele não envia anjos, ele mesmo faz isso por nós, né, irmãos? Eu achei muito interessante esse comentário, essa passagem aqui. Agora a gente trouxe uma reflexão. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Muito realmente tremendo, né? Essa passagem. E realmente, amados, ele está conosco, né? Quando fala realmente do Salmos 22, Isaías 8, você vê que vem tudo concatenando com aquilo que realmente está escrito aqui, e realmente é maravilhoso, né? E saber que o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que está vem ao nosso socorro sempre, né? Vem ao nosso socorro, como fala, né? A nossa confiança está nele, né? Poremos nossa confiança, né, no Senhor. Ainda que a gente passe por sofrimentos, lutas, vamos sempre colocar essa confiança em Deus, vamos colocá-lo, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Alguém mais? Os irmãos? Vamos falando, os irmãos podem falar. Não? Glória a Deus. E é isso, irmãos amados. Maravilhosamente, né? Acho que, não sei se perdeu 3, a gente continua no 2. Não, acho que né? tem muita coisa no 2. Mas a gente já está finalizando também. Isso, a gente está finalizando. E aí, justamente num domingo que a gente vai celebrar a ceia, veja como, né, fizesse o Senhor que a gente lesse essa parte, né, quando fala dessa participação que a gente tem com Ele, né, da carne, do sangue, e daquele sacrifício que Ele fez por nós. E nada mais interessante que a gente acabou de ler aqui, que fala que Ele realmente veio, né, nos santificou, e não se fez homem e se entregou por nós, e é exatamente o que a gente vai fazer domingo, lembrar desse sacrifício, lembrar daquilo que Ele fez por nós, né, e que não tem preço, né? Então vamos continuar vivendo por Ele, né? Porque o que Ele fez, né, é o que a gente jamais pode compreender, não conseguimos compreender dentro da nossa pequenez, da nossa mente pequena, né, aquilo que fez por nós, todo esse amor derramado naquela cruz do Calvário, né, queridos irmãos? Então, vamos retribuí-lo, né, com as nossas vidas, fazendo o máximo que a gente realmente buscando Ele, aqui, agradando Ele de todas as formas, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se portar com o nosso próximo, com todo lugar que a gente vai, possamos realmente retribuí-lo, né, ainda que não consigamos, mas ainda que de uma maneira pequena, aquilo que Ele fez por nós, e vamos lembrar domingo a nossa ceia, vamos estar ali orando, buscando ao Senhor, agradecendo por esse sacrifício, agradecendo pelo que Ele fez por nós, né? E muito tremendo e maravilhoso será ali onde nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém, amados irmãos? Não sei se você quer concluir aí uma conclusão final, para que a gente encerre aqui essa nossa reflexão, né? Durante 1 hora, aí, 9h30 quase. E foi muito bacana estar com todos vocês aqui. Vocês querem falar, irmãos? Estou muito confortável. Comecinho do ano, tá assim, né? Depois fala, né? Eu já falo... Quem está falando aí? O que o James e o Antônio já falaram, já resume tudo. O que fosse falar ia ser redundância. Então, amados irmãos, glórias a Deus por todos vocês. Amanhã, bem lembrado, eu queria convidar todos vocês
Amanhã nós voltaremos, né, com o discipulado, né, presencialmente. Eu gostaria de contar com todos vocês, né, para estar juntos conosco, dando um apoio ali, força, né, dando aquela força para nós, que aqui juntos comecemos, né, o ano aí, né, debruçando mesmo na palavra, ou intensivão, né, hoje, amanhã, né, domingo, também, né, então, que os irmãos realmente possam, né, fazer um esforço aí para estar conosco, vai ser muito, é muito legal, né, irmãos? É muito, assim, coisa assim, somente o Senhor, né, que ali entrega para nós e a gente fica realmente renovado por estarmos nessa comunhão ali presencialmente. Aqui já é bom, né, estarmos aqui, imagina presencialmente, né, que é maravilhoso, né, diferente, né, uma atmosfera diferente, e creio que será, como todas as outras vezes, muito bacana e muito gostoso estar com vocês. Todos possam se esforçar, mas sei que alguns não vão poder, nossa irmã Eliné estará, né, irmã Zente, mas... Eu acho que eu vou poder ir, irmão. Vai ser à noite, né? Vai, irmã, depois você me fala, que a gente pega você. É porque meu menino desistiu de viajar. Pesou os prós, os contras, aí achou melhor não ir. Aí eu vou estar em casa, né? Eu só não falo que eu vou de carro porque é de noite, né? Aí... A gente vai fazer a pé, irmã. Sim, fica tranquilo. Depois a gente... Você manda aí coisinha para mim. Aí eu botar, eu vou poder ir. Isso. A Cida mandou mensagem. A Cida mandou mensagem para você, avisando que a gente não vai poder ir, mas você nem visualizou a mensagem ainda. Não visualizou, meu amado. Mas fique em paz. Amanhã nós não vamos estar presentes, não, viu, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Então, meus amados, aqueles que estiverem, né, disponíveis, estaremos lá, né? Para a glória de Deus. Né? Os que quiserem participar pelo Zoom também, né? Que plataforma aí, estaremos também lá, né? Também disponibilizando essa ferramenta que a gente tem aqui. Amém? Vamos então estar encerrando aqui essa nossa reflexão com uma oração, né? Que o Senhor venha continuar ecoando essa palavra em nossos corações, continue meditando nesse capítulo 2, e peço aos irmãos que leiam 3, para que quando a gente chega no próxima sexta, a gente está bem municiado aí, para estar comentando aqui para a glória do Senhor. Amém, meus amados? Vamos estar, então, orando nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estar com vocês, muito feliz mais uma vez, agradecido ao Senhor por estar aqui com vocês nesses momentos que é tão maravilhosos, né, na presença dele, glorificando sempre ao Senhor por vida de todos vocês, na vida dos irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor continue abençoando toda a congregação, né, fazendo a obra, que possamos cada dia mais estar sendo transformados, deixar que o Espírito Santo nos transforme, para que possamos naquele grande dia ver o Senhor, né, vindo grande aquele poder e grande glória buscar a sua igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, bondoso Pai. Obrigado, Pai querido, por mais uma oportunidade que tem nos dado. Obrigado por essa reflexão, meu Pai, que vem de encontro aos nossos corações e que, Pai, o Senhor tem nos dado essas dádivas, Pai. Obrigado, sou grato a Ti pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui conosco, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dos Teus filhos, ó Pai. Continue fazendo a obra na vida do Paulo, da Cida, Senhor Deus, ó Pai. Continue ali sendo bênção. Continue com a Tua filha Elinéia, meu Deus querido, com o Douglas, com a Alessandra, com o Rodrigo, meu Pai, com a Ágata, meu Deus, e com a Priscila, Senhor Deus, o James, e todos que estão aqui, meu Pai. Continue, Pai, tocando nos nossos corações, para que venhamos, Senhor, ó Pai, sempre querer a Tua palavra, sempre querer estar debruçando a Tua palavra, sempre querer, Pai, querido, nos alimentar a nossa alma, Pai, dessa palavra que é tão maravilhosa, Pai. Obrigado pelas porções que o Senhor tem nos dado até aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele quem nos dá, Pai, querido, aquilo que nós precisamos, aquilo que está, Pai, querido, na Tua palavra, Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio,
meio, Pai, e fará ainda coisas maiores, que nós venhamos continuar buscando os dons espirituais, continuar, Pai, buscando, Pai, porque assim como os teus filhos disseram aqui, Pai, que eles sentem falta, assim como eu, dos milagres e prodígios que tu fizeste através dos teus filhos no passado. Eu sei que tu és o mesmo, Pai, tu não mudaste, mas que possamos continuar buscando a ti, Pai querido, incessantemente, ó Pai, os dons, para que possamos ser usados por ti, não para a nossa glória, mas que a tua glória venha se manifestar, o teu poder, e que todos creiam, Pai, que tu és o Filho de Deus, tu és aquele que virá, Pai, brevemente buscar a tua noiva, Pai, que o Senhor venha nos usar poderosamente, para nos preparar, Pai, nos usa, que venhamos continuar buscando, Pai, o poder do Santo Espírito, Pai, ser revestido, porque, Senhor, Pai, nós precisamos todos os dias ser revestidos por Ele. Continue, Pai, com os teus filhos, abençoando, dando uma boa noite para eles, e que eles possam continuar, Pai, sendo uma bênção nas tuas mãos, Pai. Continue, Pai, fortalecendo os teus filhos, dando forças para eles continuarem, Pai, nessa trajetória que é de espinhos, e a tua palavra não nos isentou de sofrimento, mas o Senhor disse que estaria conosco, Pai. Continue com os teus filhos, continue, Pai querido, recuperando a saúde dos teus filhos, da irmã Asmerita, de todos as da sua família, o Rodrigo, meu Pai querido, também Gustavo, Pai, o James. Meu Deus querido, recupere, Senhor, Pai, a Ágata também, todos que estão precisando, assim como o pastor Ala, Rosa, meu Deus querido, o pastor Tom, que está com Covid, meu Pai, recupere todos, Pai, para que possamos estar sempre nessa unidade, te glorificando, te buscando a tua face. E nós somos gratos a ti pelo que o Senhor tem nos feito, que fará ainda em nossas vidas. No nome de Jesus, nós entregamos cada um dos irmãos e irmãos, nas tuas mãos, Senhor, venha guardá-los e estar cada dia mais sendo bênçãos mais e mais na vida de todos eles, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, te pedimos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado mesmo. Continue conosco, continue com os teus filhos. No nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, meu Deus, e te glorificamos. Amém, Senhor Deus, e amém. 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 Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui conosco nessa noite. Continuemos nessa caminhada, nesse ano inteiro, né, para que nos venhamos cada dia mais alimentar e encontrar, né, se alimentar da nossa alma, que é o mais importante, que é a palavra de Deus falando, né? Nós é a mesma palavra falando pela palavra, né? É assim que a gente fala. Então, amados, continuemos fortalecidos no Senhor. Glorifico a Deus por ver todos vocês, né? E amanhã, aqueles que estiverem conosco, estaremos nos revendo para a glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Boa noite, gente. Tenha uma grande noite e fique com Deus. Senhor. Na paz do Senhor. Amanhã, Paz, se Deus quiser. É bom. paz a todos. Obrigado, irmãos. Paz.